Ezequiel, capítulo 8. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio ali sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima, sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei, e no lado norte a porta do altar. Vi o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ele me disse: Filho do homem, vê você o que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que estas. Então ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e mais que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá eu vi, desenhadas por todas as paredes, todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. E Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão, e se elevava uma nuvem aromática de incenso. Ele me disse: Filho do homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida. Eles dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou o país. E de novo disse: Você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira, sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: Vá entre as rodas por baixo dos querubins. Encha as mãos com brasas ardentes entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então,
A glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo, e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. Então a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que pareciam mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali à entrada da porta havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: Filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: não será logo o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel. Mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano Senhor: eu os expulsarei da cidade, e os entregarei nas mãos de estrangeiros e lhes castigarei. Vocês cairão pela espada, e os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne nela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostei-me rosto em terra e clamei em alta voz: ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, seus irmãos sim, seus irmãos que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor. É a nós que esta terra foi dada, para ser nossa propriedade. Portanto diga: assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles, nas terras para onde foram. Portanto diga: assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações, e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela, e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles.
Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujos corações estão afeiçoados às imagens repugnantes e aos ídolos detestáveis, farei cair sobre suas próprias cabeças aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito ergueu-me e levou-me aos que estavam exilados na Babilônia, na visão dada pelo Espírito de Deus. Findou-se então a visão que eu estava tendo, e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado.